trouxe números, né? Mas não basta ter números. Vamos falar de valores. Se eu tenho 855 mil processos que tiveram liquidação de sentença em 2022, o quanto isso gerou de arrecadação para a União? Quando eu falo de União, é Previdência Social e Imposto de Renda, né? Previdência e Receita Federal. Por quê? Aqui, Luciano, eu falo isso desde o comecinho, lá desde o início do ano, quando a gente está falando de reclamatória trabalhista. O ponto sensível das reclamatórias trabalhistas são dois: a parte do trabalhador, a seguridade social dele, que era fragilizada, porque muitas empresas, no decorrer da liquidação de sentença, pagavam a GPS, né? O juiz falava, recolha tanto de INSS. A empresa ia lá, emitia um GPS 2909 e não fazia nada com isso. A obrigação acessória, que era a GFIP 650, não era feito. Logo, esse pagamento de INSS nunca chegava no quinis do trabalhador. A Receita, tranquilinha, ela arrecadou esse valor. Para ela tá ótimo. Mas e a Previdência Social daqui 20, 30 anos, quando ia aposentar esse trabalhador, ele não tinha esse tempo como computado ali como tempo de serviço. E aí ele ia lá e apresentava para a Previdência falando, olha, isso aqui foi um processo trabalhista. Só que processo trabalhista tem que ter informação para o CNIS aceitar ele. Eu não tenho a parte da empresa declarando que ela pagou. Logo, só o processo sozinho não serve para muita coisa. Aí a gente tinha lá um problema, né, social, a Previdência não conseguindo conceder os benefícios por ausência de informação. Mas, por outro lado, a Receita Federal, vocês sabem muito bem, né, como o Leão é, ele está sempre ali olhando, falando, será que o contribuinte está arrecadando certo? Né? Porque é aquele meme, né? A Receita não fala quanto você tem que pagar para ela fala que você tem que pagar, você calcula. Mas ela precisa garantir que isso está certo. E como que ela garantia que estava certo, Luciano, se as empresas não declaravam as informações lá na Cefip? Ninguém fazia nada, né? Ninguém declarava na Cefip, ninguém declarava em lugar nenhum. Às vezes não ia nem para a DIRF que pagou o processo trabalhista. Recolhi, tá ótimo. A Receita ficava, tá, mas você me recolheu aqui 10 mil reais de contribuição previdenciária no código 2909. Isso aqui é o quê? Que processo é esse? Que informação é essa? Que até na GFIP já pedia número de processo. E ainda muita gente, quando fazia, declarava lá aquele monte de 0 e 1 só para passar na GFIP, né? E a Receita ficava, que é isso aqui? Só que, Luciano, eu trouxe. Ó, gente, nem o Luciano viu esses números aqui ainda, viu? É surpresa para ele, mas, Luciano, eu trouxe números aqui e vai surpreender o quanto, mesmo com tudo isso, tinha de arrecadação para a Receita Federal e para a Previdência. Você imagina aí que é um valor bem alto, né? A gente tu compartilhar aí, sempre eu fiz recente não, alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre GFIP de reclamatório trabalhista. Um pouco atrasado, né? Poderia ter feito antes, mas eu fiz recente. E tinha muita gente que vinha me perguntar, mas tem que fazer realmente GFIP? Mas já está dizendo lá que é para recolher tanto de INSS, já está. Vou lá no SAL, vou gerar guia e tá tudo certo. E acaba que muita gente faz isso mesmo. Vai lá no SAL, vê lá um valor, encontra um valor, pega, gera guia e tá tudo certo. Não faz de FIP e aí vida que segue. Homologou a Justiça do Trabalho e Pagamento. E aí, no final das contas, quem acaba sendo prejudicado com essa metodologia é o trabalhador, né, no fim das contas. É isso aí. É justamente esse o ponto. O trabalhador estava sendo prejudicado, porque olha só, pessoal, trazendo números para vocês, a Receita Federal, a União, não estava sendo prejudicada. Nós estamos falando de quase 5 bilhões de reais arrecadados Eita, para a União em 2022 só de processos trabalhistas. Isso aqui não é o valor pago no processo, isso aqui é imposto. São 16% desse valor se refere a imposto de renda. Quase 75% deste valor se refere a
INSS. A Receita arrecadava quase 4 bilhões, arrecada quase 4 bilhões de reais por ano relativo a INSS, reclamatória trabalhista. Aí agora, nosso querido professor Claudeci Silva não está aqui, mas se a gente perguntar para o Claudeci, desses quase 4 bilhões de reais arrecadados por ano, quanto está no CNIS dos trabalhadores? Não deve ter nem Na, 500 milhões de reais no CNIS dos trabalhadores, porque as empresas não faziam processo, né, Luciano? tinha que fazer declaratório, mas ainda se tinha que pedir o acerto, né? Diretamente no INSS. Exatamente. Além da empresa ter que fazer a GFIP 650, essa GFIP tinha que ser disponibilizada para o trabalhador para ele levar lá na Previdência e apropriar a informação no CNIS. Não era feito isso. Então, ó, a arrecadação para a União estava aqui, coerente acontecendo. Para 2023, em breve nós teremos os resultados aí de quantos bilhões de reais aconteceram. Mas, ó, fica aí a curiosidade. Em 2024 pode ter certeza que isso daqui vai ultrapassar os 5 bilhões de reais muito facilmente. Por quê? Porque vai começar a ser declarado no e-social. E aí eu vou ter um maior número de informações. Além do que, multa e juros, que hoje as empresas, a grande parte, não Não, calcula. Gera GPS com a data atual para não gerar multa e juros. O e-social não era, permite fazer isso. era muito, assim, em termos claros, era muito terra sem lei, né? Tem um processo, cada um fazia do jeito que queria, homologava lá, ninguém sabia se estava certo, se não estava, e tem essas situações aí, né? Às vezes tinha uma GFIP de reconhecimento de vínculo, a pessoa não queria fazer mês a mês porque ia ter juros. Ah, não quero pagar multa de juros de atraso, vou fazer só uma aqui e tá tudo certo. E aí, ou às vezes nem fazia, né, a GFIP. E aí, isso aqui, esse dado também, a gente pode levar em consideração que é só o dado daquilo que era declarado, mas aqui não quer dizer que 100% da informação que foi declarada estava correta, foi informado corretamente. E que não é social, a conversa é diferente. Tem que estar, porque o detalhamento de informações é muito maior. Então, com certeza, isso aqui, só pelo fato de, se quem já declarou seguir a mesma métrica de quem está declarando, declarar e declarar corretamente, acho que só isso já fazia essa arrecadação subir bastante. Exatamente. Então vejam, a arrecadação ela era uma preocupação da Receita, sempre foi. Garantir a arrecadação é preocupação. Só que ela já arrecadava muito. Só que ela sabe que mesmo assim as empresas não fazem o processo correto. O maior exemplo que nós temos disso são os recolhimentos de encargos sobre a previdência social, né? Não há, grande parte das empresas não recolhem encargos sobre a Previdência Social. E quem já fez alguma reclamatória trabalhista no E-Social viu que a DCTF Web calcula automaticamente. Então a gente vai ver esse número com certeza aumentar. Mas eu trouxe de curiosidade para vocês verem. Vou até voltar aqui no slide anterior, só para a gente reforçar. Nós estamos falando de 855 mil processos com liquidação de sentença em 2022, o que nos garantiu ali em torno de 5 bilhões de reais ali voltados para recolhimento de tributos, né? Imposto de renda, previdência e as custas do processo ali que geram um valor ali bem baixo, né? Esse valor de custas ele é mais para quando a gente vai para instâncias superiores que quem entra com recurso sabe que existe ali custo para isso, certo?